você mais um programa da temporada carioca e hoje com o brilho feminino de uma historiadora, a Camila Pizzolato. Mas antes de apresentar a convidada para vocês se deleitar sobre a história da resistência, o Sindicato dos Trabalhadores Arrumadores de Capatazia do Porto do Rio de Janeiro, eu tenho outras coisas a dizer. E aí, Alexandre, meu casca de bola, o que a gente tem aí? Como tá tocando a vida? Agradecer a presença. Eu não vou chamar de historiadora, pesquisadora, não. Vou chamar de professora, porque ela veio aqui para dar uma aula pra gente de história. E muitos vão se perguntar, por que uma professora de história, uma historiadora, uma doutora, uma pós-doutora? Porque o Simão é historiador, ele ama a história, ela ama a história, e a NTP ama a história. Barreto. Bom dia, boa tarde, boa noite, Vai ser um prazer conhecer a história aqui da professora Camila. Vamos falar um pouco da resistência, E também eu quero falar do apoio. A Voz do Porto, a edição aí de maio e junho. Já tá aí, já rodando nas redes sociais aí. Beleza? E eu não poderia deixar de falar, a doutora Eloá está hoje, tá nessa edição, né? Isso. E só fazendo uma correção pequena aqui, é Pizzolato. Isso. Siga. Isso, tá vendo? Esses carioca machuca o ouvido, né? Mas vamos tocar aqui. A gente vai... Camila Pizzolato Alves das Chagas. Ela é cria lá de São João do Meriti, depois deu uma puladinha pra Zona Norte. Estudou no Francisca Paula, no Colégio Cidade. Fez UF, Universidade Federal Fluminense, graduação, mestrado e doutorado em História. Foi vendedora de Havaiana, professora do ensino médio e básico, pesquisadora, tatuadora e no momento está como estagiária de pós-doutorado na UF. Camila Pizzolato Alves das Chagas. Quem é Camila Pizzolato? Primeiro queria agradecer o convite do Simão e da galera toda, assim, dizer que eu fico muito honrada de falar para as categorias portuárias, assim, fico muito feliz de ter essa parceria. E, pô, cara, eu não sei, tô há 35 anos descobrindo aí quem é Camila Pizzolato, tô tentando descobrir, vamos aí, é isso. Ô, louco, aí. Viu como é as coisas? O microfone deixou a guerreira pesquisadora, a mulher que não tem medo de barata, que cai pra cima. Quem faz pesquisa sabe aonde tem que pisar e como. Vem cá, como é que foi essa sua mudança lá de São José de Meriti pra Zona Norte? Pra que lado da Zona Norte você foi? Então, é São João de Meriti, né? Meu pai e minha mãe são de São João, cria de São João de Meriti. Minha mãe, nascida em São João, meu pai foi para São João quando ele tinha 16 anos, São João de Meriti, Baixada Fluminense. E eu fiquei em São João até 4 anos de idade, né? Meus pais tinham um tipo de militância cultural na Baixada Fluminense, na década de 80. E aí... Com 4 anos, a gente se mudou, eu, meu pai, minha mãe, meu irmão. A gente foi pro Caxambi, na zona norte do Rio de Janeiro. E entre idas e vindas, hoje moro no Caxambi. Morei. Caxambi é perto da onde no Rio, conhece, pra não entender? É perto de Irajá. É mais ou menos perto. Eu já assim. fui no Caxambi, mas eu não fui em Irajá nesse dia. Mas eu sei que é próximo, porque o ônibus era o mesmo. É próximo. Caxambi é perto do Meier, do Norte Shopping ali. Então, Caxambi tem um botequim famoso, que é o Caxambir, que todo mundo vai ali tomar uma. Caxambir? Exatamente. Mas é próximo do Irajá, sim, assim, é subúrbio do Rio de Janeiro, né? Legal. E por que você escolheu História e deu sequência em tudo em História? Cara, assim, eu acho que tem muito a ver com a formação que os meus pais me deram, assim, que é uma formação de uma sensibilidade com os seres humanos, assim, né? Meu pai e minha mãe foram militantes do PT e do PDT na década de 80, e eles, para além da militância política, eles sempre tiveram um combate... uma coisa pela justiça, assim, um combate da pobreza. Então, uma luta
que eles tinham não só intelectualmente falando, mas também corporalmente, né? Então, assim, eu acho que eu fui me interessando por isso, sempre gostei de debater ideias, de conversar com pessoas de diferentes lugares, de tomar uma cerveja, conversar com o cara do bar e falar com a galera que faz cinema. Então, eu sempre gostei de trocar ideia com gente diferente. E aí, me sentia um pouco apartada, assim, onde eu morava na época, quando eu fiz vestibular, porque queria atuar, digamos assim, politicamente, e não tinha muito onde, né? E aí eu fui para a universidade e me encontrei, mas também me desencontrei, porque a universidade, como a gente falou aqui antes, ela vai expulsando a gente, né? E a gente é teimoso e a gente volta, né? Então, eu fiz na história porque eu acho que, por exemplo, a história me aterra um pouco, assim, me dá uma materialidade, que a filosofia que eu gosto muito é muito abstrata, então eu gosto de uma certa... que é coisa do documento, do arquivo, eu gosto dessa coisa de ir descobrindo também, é uma coisa meio até quando a gente se interessa por história, quando a gente é criança, assim, né? E desculpa, uma coisa meio detetive, assim, eu gosto. E principalmente a questão política que é que me interessa muito, assim. Certo. Foi por aí. É o investigativo, né, que tem na pesquisa, né? Uhum. Eu tinha te comentado, né? Eu não fiz história porque eu não tenho essa paciência de um historiador, de um pesquisador, Simão. Sei lá, se eu sou tenho um pouco de ansiedade, eu já quero ver aquele... Mas a história não é assim, né? Uhum. A história você tem que buscar, estudar. E é legal mesmo essa parte do pesquisador, do historiador. Tem um tempo próprio ali da coisa, que você tem que ter uma certa paciência mesmo. Você vem... Nós vamos falar já do Porto já, pessoal. Pera um pouquinho, não adianta ficarem aí cutucando, imagina o Porto. Quando você fez a sua primeira etapa na graduação, o teu TCC foi em que linha? Cara, eu pesquisava literatura e história. Eu pesquisei o poeta Solano Trindade, que é um poeta negro que nasceu em Recife, mas ele veio para o Rio de Janeiro, morou em Caxias, né? Na Baixada Fluminense também. Também depois foi para Embu das Artes. E aí a minha ideia era pensar como ele se inseria no movimento negro da época, entre 1940 e 1960, né? Foi por aí. E a minha dissertação também foi sobre o Solano Trindade. Aí no doutorado é que eu mudei de tema. Agora nós vamos chegar naquilo que vocês querem entender. O que está fazendo aqui a nossa amiga Camila? Por quê? O Porto. Por que a resistência? É um negócio que eu acho que meus amigos próximos, meu companheiro, meus pais, meus amigos já estão de saco cheio, porque eu falo disso o dia inteiro, todo dia, virou uma paixão mesmo, assim. Mas eu acho que no processo de tentar entender, assim, de que forma o trabalho escravizado transicionou para o trabalho assalariado livre no Rio de Janeiro, né? Que era a capital federal naquele momento, eu quis entender de que forma os trabalhadores escravizados viraram trabalhadores assalariados livres. E aí... E suas manifestações culturais também. Mas o seu estudo foi o quê? Foi a Princesa Isabel, que assinou um documento como uma fadinha, não, eles cara, deixaram de ser escravizados e no dia seguinte já começaram a receber pelo trabalho? Foi assim? Na verdade, batendo nisso, né? Assim, que é entendendo que esses trabalhadores escravizados não eram vistos como trabalhadores, né? Eram vistos como mercadorias. E a partir de determinado momento, eles viram escravizados de ganho, que eram aqueles escravizados que já para o final da escravidão conseguiam ter algum rendimento para além daquele que eles tinham que dar ao seu senhor, né? E aí a categoria já era uma categoria de carregadores e arrumadores, já era uma categoria sólida mesmo antes do final da escravidão. Então aí eu fui entendendo que esses trabalhadores, por que eles conseguiram tantas coisas a partir de 1905, que é a fundação da resistência? Porque eles já eram muito sólidos ali, né? Então, eles já tinham uma categoria formada. Então, como dizer que essas pessoas
para além de todas as coisas bizarras da escravidão, né? Como dizer que essas pessoas eram mercadorias? Eles eram organizados politicamente, eles se organizavam para comprar alforria uns dos outros. Né? Então, estamos aqui um grupo, compra primeiro a minha, depois a sua, depois a sua, depois a dele. Que coisa mais organizada que isso? E partiu aqui do Rio de Janeiro ou outros estados também já estavam... Olha, essa minha pesquisa é focada no Rio. No Rio. Mas o que eu sei é aqui no Rio. Porque, por exemplo, a estiva aqui no Rio de Janeiro, ela é diferente da arrumação porque ela teve uma influência da imigração europeia muito forte aqui no Rio, né? Uhum. Já a resistência, ela teve influência da imigração europeia, portugueses, italianos e tal, mas ela manteve uma identidade negra muito forte. E isso vem dessa organização lá de trás, entendeu? 1905? 1905 é a fundação da resistência. Ó, como história é legal. Já partiu agora uma próxima pesquisa, talvez, em Santos. Uhum. Talvez na Bahia. Uhum. Talvez no Sul. Né? Que tem muita coisa legal. Já puxou aquilo que tu falou, né? Então, o Sindicato da Resistência, que os arrumadores, iniciou com escravo. Foi diferente assim com o da estiva. Isso, exatamente. Era uma categoria assim, a gente consegue ver que os trabalhadores, que a gente tem as fichas, por exemplo, eram descendentes de escravizados no Vale do Paraíba, que era uma região de cafeeira, mas eram também de trabalhadores escravizados aqui no Rio de Janeiro, que ali no porto já ganhavam a sua vida arrumando e carregando, e ganhavam sua vida também alforriando uns aos outros, né? E eles mantiveram essa identidade muito forte, essa coisa da negritude, né? Muito forte, assim. Comparando com o dia de hoje, um ajudando o outro, né? Comprando alforria. Hoje o cara quer que tu se lasque. Hoje o cara quer chegar e sentar na janelinha e dizer que tem a mesma igualdade de quem nunca fez aquilo, olha pra quem faz as coisas já há anos e diz assim, não, eu quero ganhar uma coisa que tu ganha. Aí tu olha, aquelas loucuras. Tá complicado. Mas, voltando e saindo das especulações, o nome do trabalho, ou melhor, da tese, se eu tiver errado, como sempre, o convidado é quem irá me corrigir. A Sociedade de Resistência dos Trabalhadores em Trapiche, Café, Relações Raciais na Formação da Classe de 1905 a 1930, e o seu orientador foi o professor Dr. Luiz Fernando Saraiva. Ele mesmo. Bateu? O próprio. É isso aí, isso aí. Vem cá, tem uma frase que... Vocês sabem que eu tenho um vício, né? Eu gosto de ler, então... Não tem jeito. Tem uma frase muito interessante que está lá. Para aqueles que não se curvam ao que lhe for imposto e que no tempo não perderam a esperança de mudança. E aí, o que significa isso? Cara, assim, eu acho que tem uma... Eu acho que para mim tem uma coisa assim, a gente estudar o passado tem uma coisa que me move muito, né? Porque a gente vive num tempo meio com pouca esperança. A gente vive num tempo desesperançoso. A gente não acredita no outro, a gente não acredita na mudança. E eu acho que a história ensina pra gente que os tempos mudam, entendeu? Os tempos, eles são capazes de mudança, né? É porque, assim, eu acho que a gente, como eu falei, assim, eu acho que a gente vive num tempo de muito pouca esperança, né? Então, a gente acha que a gente sempre viveu assim e que a gente vai morrer vivendo assim. Eu acho que estudar história dá uma perspectiva de que os tempos mudam, as pessoas mudam, as estruturas mudam, a maneira como a gente se organiza politicamente muda, e aí me dá a esperança de que, pô, assim, por exemplo, ser mulher hoje, a gente tem muitos desafios, mas é melhor do que foi há 30 anos atrás, 40 anos atrás. Então, eu acho que, apesar das desesperanças, a gente não pode se dobrar por exemplo... a pensar só na nossa individualidade. A gente tem que pensar no coletivo, a gente precisa pensar nas outras pessoas, a gente precisa enxergar as outras pessoas. Então, acho que a tese é um pouco dedicada a essas pessoas que, apesar de tudo que a gente sabe que a vida traz, de
frustrações e não se curvaram à desesperança, entendeu? Assim, é um pouco isso, né? Pode ir. Já que você tocou no assunto, chegou nessa parte das mulheres no Porto, quando foram introduzidas, se elas já faziam papéis de bastidores no passado, porque lá em Santos, né, as mulheres eram geralmente donas de bares, né, de botecos, de lugares... Costureiras da saca. Costureiras, enfim. Tu chegou, né, nessa parte na tua pesquisa ou não? Então, a minha pesquisa, ela vai de 1905, que é a fundação, até 1930. Ah, não chegou. Não chegou. Não chegou. Assim, a gente vê, por exemplo, nessa sociabilidade deles ali, obviamente o botequim sempre tem, né, e tal, mas não é algo que é presente. Tem uma coisa que os trabalhadores da resistência comentam muito, que eu não consegui achar esse documento, que seria uma ata das esposas. Mas eu nunca achei esse documento, fico triste, mas é assim, né? Como as esposas se reuniam para também influenciar nas decisões do sindicato. Eu sou doida para achar esse documento. Lá em Santos, se você tiver interesse, né, teve um movimento chamado Panelaços, onde as esposas foram fazer um movimento na porta da Capitania dos Portos, batendo panelas, tampa de panelas, para que houvesse a chamada de cadastro para registro. Foi onde meu 91, pai... Não, 80... 85... Não, tô falando, 91 também teve isso. Teve? Teve. 85 foi a AIDS, né? Isso. Foi ou depois da AIDS ou antes? 86... Depois da AIDS foi o cruzado, 86 já é o cruzado. Não, então é antes, porque o Mulinha, né, que é o pai do Romualdo, que hoje está lá vinculado lá acho que na BTP, né, o Santos Brasil, ele fazia parte, a esposa dele fazia parte também com a minha mãe, eles eram muitos, né, ligados. Aí elas bateram panela para eles serem convocados. Para chamar a atenção da capitania, fazer uma pressão pequena, leve pressão. Mas... Não é panela de pressão. É muito legal, né? Entenda, muito legal. as mulheres participando. Muito legal, legal. O seu trabalho tá lá. O tema é relações raciais como integrante da formação de classe. Como que eu venho entender que classe eu sou e como eu sou integrante no trabalho portuário? Eu acho que assim, o Rio de Janeiro, ele tem uma especificidade, né? Assim, não são, acho que talvez Salvador também, né? Não é o caso que eu, assim, não é o que eu estudei. Mas o Rio de Janeiro tem uma especificidade que e eu acho que no Brasil, assim, a gente não consegue falar da classe trabalhadora sem falar da negritude, né? Porque esses trabalhadores escravizados, a gente sabe que vieram à força, né, no processo de diáspora da África para cá, não eram considerados gente, primeiro, depois não era considerado nem trabalhador, né? Então, só que são essas pessoas no Rio de Janeiro que, primeiro, trabalhavam, né? Era no corpo dessas pessoas que as sacas de café eram carregadas. Então, assim, depois vieram os imigrantes europeus, né, para trabalhar no porto. Mas essas pessoas, não há como pensar o Brasil, e aí agora eu falo especificamente do Rio de Janeiro, mas assim, não há como pensar o Brasil sem pensar a relação racial, que não são só os negros, né, brancos e negros, e a classe trabalhadora. Então, assim, e as relações que isso as consequências disso, né? Então a gente vê, por exemplo, tem um evento que aconteceu em 1908 na Resistência, que é uma disputa da diretoria entre os chamados nacionais naquela época, que a gente tem uma desconfiança de que eram pessoas negras, né, a que se referia o jornal, e um imigrante português. Chapa 1 e Chapa 2. Chapa 1 e Chapa 2. Só que os portugueses estavam querendo tomar a direção do sindicato. E o sindicato já, desde 1905, tinha uma identidade negra muito forte. Mas tomar no bom sentido, com pleito, com... Não, tomar na marra? No pleito, mas depois tomar na marra. Caramba. E aí isso teve um conflito, né? Houve um conflito no Porto do Rio de Janeiro. Então, assim, mesmo entre
portugueses, trabalhadores pobres, italianos, trabalhadores pobres, a polícia acreditava, e trabalhadores negros, a polícia acreditava mais nos trabalhadores brancos. Mesmo as pessoas sendo da mesma classe social. Então, assim, não só porque eram brancos, mas também porque eram europeus. Então, assim, a gente vê que essa identificação de classe social, ela vem do trabalho, mas aqui no Rio de Janeiro tem uma identificação racial também, né? Então, é entender que essas coisas no Brasil não se dissociam, principalmente porque quando a gente pensa na Inglaterra, como é que foi a acumulação primitiva para ter capital financeiro na Inglaterra? É de um jeito. No Brasil, a força de trabalho que o capital financeiro explorou foi a mão de obra escravizada negra. E depois, posteriormente, a mão de obra escravizada branca, mão de obra branca e imigrante. Mas assim, não tem como pensar no Brasil, no capitalismo brasileiro, por exemplo, sem pensar que o tráfico de escravos foi o que gerou capital de pessoas que estão até hoje no nosso trato político, por exemplo. Quando não eles, os familiares, né? Herdeiros. Exatamente, né? Que você vai... Então, assim, você vai entendendo que no Brasil não tem como a gente... Em outros lugares também, né? Mas não posso falar de outros lugares que eu não estudei. Mas no Brasil não há como pensar as relações de classe social, né? Sem pensar as relações raciais. Quem são os donos de banco no Brasil? Verdade. Eles são brancos, né? E são brancos, muitas vezes, descendentes de escravocratas. De pessoas que escravizaram outras, né? Então, assim, eu acho que é isso que eu quero dizer com essa frase. Só são ricos por causa dos negros. E dos trabalhadores como um todo, mas sobretudo... Você falou uma coisa que é muito interessante, mas olhando o seu trabalho, você não deu um Google. Você teve que ir em hemerotecas, em arquivos de jornais, e no arquivo do sindicato. Porque tem uma parte muito interessante que é a disputa nas revistas. Você colocou no título a dificuldade. Que a senhora fala, tá vendo? É que ela tá mostrando como que tem que agir um pesquisador, de botar os pés, de ir até o lugar. Base científica, né? E nesse trabalho, como é que foi tu ir pesquisar nas hemerotecas, nos jornais, sem contar o sindicato, que a gente tem várias perguntas que os pessoal estão mandando pra cá, pra ver como foi o sindicato com você. Mas essa parte de quem na época documentava? Você diz da imprensa. Da imprensa. Então, eu acho que é um negócio que a parte talvez mais legal da pesquisa é essa, né? Assim, a hemeroteca digital da Biblioteca Nacional hoje, felizmente, ela é toda digitalizada praticamente. Antigamente você tinha que ir na Biblioteca Nacional, aí abrir aquele negócio, é como se fosse uma películazinha que você coloca os olhos e aí vai rolando página por página. Hoje é mais fácil, porque eu coloco lá, por exemplo... Associação Nacional dos Portuários. Aí ele acha todas as citações em jornal. Aí você vai lá no período. Aí eu botei de 1900 a 1910. Quantas citações sobre a resistência tiveram? E aí eu vou pesquisando citação por citação. Eu tenho um documento, aí eu fui recortando as matérias, fiz um documento com todas as matérias que falavam da resistência. É um documento que tem quase 400 páginas. Eu li todas as matérias. Se alguém tiver alguma matéria que eu não li, por favor, me envie, porque eu li todas as matérias que estão na Biblioteca Nacional referente à resistência. Eu li todas as chamadas de assembleia, todas as chamadas de greve, matérias batendo na resistência, matérias... E qual era o jornal elogiando. da época que tu mais pesquisou aqui? Cara, tem vários, né? Tem um jornal que chama O Correio da Manhã, que era um jornal bastante lido, né? Mas tem muitos, né? Tem... Jornal A Razão, tem inclusive o Jornal Operário, né, assim, mas o Correio da Manhã era como se fosse, assim, o jornal do status, assim. Mas esses jornais não existem mais. Correio da Manhã, se eu não me engano, eu acho que não tem mais, não, assim, eu acho que até pouco tempo eles tentaram meio que reviver, mas não tem mais, a maioria deles já acabou. Hoje, para quem gosta de pesquisa... A Voz do Porto. Hoje, quem gosta de pesquisa... Tá mais fácil
com o mundo da digital? Cara, eu acho que, por um lado, tá mais fácil, porque a gente encontra mais facilidade nisso, assim. Se entrar agora no site da Biblioteca Nacional, você consegue entrar pelo seu celular, pesquisar. Só que, por outro lado, eu acho que ficou mais difícil, porque... Quem é mais clássico, né? Na Mas- pesquisa. Pois é, eu acho que tem uma coisa assim... Mas por outro lado, que nem você estava falando, o Simão pode acessar lá de Santos a Hemeroteca aqui do Rio. Pois é, não precisa vir de Santos e tal. Mas eu acho que, por outro lado, ficou mais difícil, porque porque existe uma diferença entre informação e conhecimento. Uhum. A gente tem uma vastidão de informações absurdas hoje É verdade, é verdade. e a gente não consegue recortar. Sabe Tu quando a viu gente quando é vai... uma professora explicando? Imagina. Tem que entrar com base. Que nem tem um. Eu vou citar nome porque eu não tenho problema com ninguém. O Heron, ele cai nessas redes de fake news Uhum. e ele acha que tudo que tá dizendo ali, eu falei, cara, vai pesquisar, vai ver, Pois é. vai ter base. Não é assim. Verificar se isso É verdade, se é uma visão de mundo ou se é um fato, né? Então eu acho que tem uma coisa de sabe quando a gente vai escolher um filme na Netflix e tem tanta coisa que a gente fala, puta, eu tô cansado só de pensar. Porque antigamente você ia no cinema, só tinha um filme, você ia ali e pronto, Isso. acabou. É. Hoje em dia é a quantidade enorme, que aí você vê um monte de besteira, entendeu? Você vê um monte. Eu acho que facilitou por um lado, mas por outro lado, se a gente não souber recortar, filtrar, É isso aí. isso pode confundir a cabeça do Isso cara aí. que quer se tornar Isso eu acho que é o grande pesquisador, problema entendeu? dessa. Como que eu posso dizer? Essa máxima da informação. Uhum. Esse é o grande problema. Se você não souber filtrar, você acaba até falando besteira ou Sendo fazendo besteira. enganado É. até, né? Falar em não ser enganado, vamos voltar ao trabalho. Qual é o entrelaçamento entre a raça e a classe social? Eu gosto disso, sabe? Quando tu fica assim, eu corto tu me corta, aí eu olho lá tua colinha. Assim que é bom, pô. Daqui a pouco eu vou fazer uma pergunta que era tua. Assim que é bom. Então, eu acho que é isso, assim, que eu estava falando antes. Eu acho que o entrelaçamento entre... a gente costuma... Cientista social, historiador e pesquisador tem costume de ver a realidade a partir do microscópio, né? E isso, por um lado, é bom, que a gente consegue focar, mas, por outro lado, a realidade é caótica. É tudo ao mesmo tempo, em todo lugar, entendeu? Então, assim, por exemplo, eu venho de uma família de São João de Meriti, que vou chegar no raça e classe, que a minha família foi a primeira família... Ela é legal, ela trabalha em nuvem, né? Ela já ficou com raça e classe aqui e tá falando da família. Ela é legal. A minha família foi a primeira família branca a chegar no morro que a gente saiu de São João de Meriti. A minha avó, o apelido da minha avó era Branca, porque ela era a única branca do morro. Violentamente Muito misturadas. Violentamente misturadas, entendeu? Não é Acho como uma nos palavra Estados melhor. Unidos, que cada gueto fica ali, o latino, o branco, o negro, é verdade. o muçulmano, Você falou, nós temos entendeu? amigo E quem invadiu o lado do outro dá problema. Nós temos um amigo que A foi, gente é violento, a partir da violência, mas é misturado. nós temos um amigo que foi para os Estados Unidos, para Miami, né? Aí quando voltou, eu falei, e aí, Miami teu não é inglês? Estados Unidos, é Brasil. Ah, eu tenho inglês. Nunca mais, porque fiquei junto à colônia espanhola. Agora, em espanhol, eu tô falando bem pra caramba. Exatamente. Lá fala mais portunhol do porque que... ele é tido como latino lá, né? Assim, não é brasileiro lá, é latino. Você falou, mas no seu trabalho também, tá? Qual a influência da discussão eugenista? Você demonstrou agora. Uhum. Mas no que você quer dizer? No trabalho? Isso. Olha, então, assim, eu acho que uma das coisas que a gente precisa entender é que as mudanças econômicas, elas não vêm sem uma mudança da mentalidade das pessoas. Então, por exemplo, é uma coisa que eu dei um exemplo uma vez disso. Tomara que ele me ouça, não vai me ouvir, mas tomara que ele me ouça. Vai chegar lá. Mas assim, uma hora chega. quando a gente começou esse processo de pejotização da vida, que é todo mundo virar, ninguém mais é trabalhador com carteira assinada e assalariado, todo mundo é microempreendedor individual, isso é uma mudança econômica que vem sendo legitimada há muito tempo. Então, assim, o camarote da Globo News
falando, ah, não, mas como assim escala 6x1? Tem que... Quem é que vai pagar essa conta se tiver mais folga para o trabalhador? Quem é que vai pagar essa conta? Definitivamente não é o trabalhador, só que ele só pensa no cara, no patrão, entendeu? Então, as mudanças na economia, elas vêm legitimadas por ideias, por uma educação moral, digamos assim, né? Então, por que a escravidão foi legitimada? E não só a escravidão, como a gente conhece, mas como a separação, a discriminação racial, ela foi legitimada a partir de ideias. E essas ideias são ideias eugenistas. O que são ideias eugenistas? A eugenia é a ideia de que existem raças puras e raças que são superiores. No caso das ideias eugenistas que chegaram no Brasil, de que os europeus e os brancos, especialmente, são uma raça superior. E não é só, porque intelectualmente... Não, dizia que as pessoas mediam cérebro, tamanho de cérebro, tamanho de joelho, para ver quem era o mais inteligente, quem era superior. Então, assim, a legislação, por exemplo, que perseguia por vadiagem, a legislação que perseguia pessoas que pediam esmola, a legislação que perseguia pessoas que não tinham trabalho fixo, como os portuários, era uma legislação baseada em ideais eugenistas. Por quê? O trabalhador portuário, por exemplo, naquele momento, se ele tem trabalho de manhã, ele não tem trabalho à tarde, mas ele vai trabalhar à noite, óbvio que ele não vai voltar para casa, óbvio que ele vai ficar no porto, nos arredores do porto. Aquela matéria. Óbvio que ele vai ficar ali. E aí o cara é preso por vadiagem. É verdade. O cara é preso porque tá de vagabundagem, entendeu? E o cara não... Assim, não é a partir disso que a gente vai combater os problemas que a gente tem até hoje, né? Assim, então o cara era perseguido pela sua cultura, o cara era perseguido pelo regime de trabalho dele, porque ele tinha que ter um trabalho, uma carteira de trabalho. E isso, por que a legislação ela é baseada em ideias, debates. E a legislação daquele momento era uma legislação baseada em ideias racistas. Né? Deixa eu só te cortar já. Claro, por favor. Tu quer falar ou eu falo? Não, pode falar. Houve uma matéria em Santos, que foi um trabalho de faculdade. Se eu estiver errado, tu me corrige. Onde as pesquisadoras da Faculdade Federal perguntavam para os trabalhadores que não pegaram o trabalho pela manhã, quando você citou, né? Uhum. Ele não trabalhou de manhã, não trabalhou à tarde, mas ele sabe que vai trabalhar à noite ou na madrugada. Uhum. São 4 períodos de 6 horas no dia. Onde vocês ficam? Eu fui um que respondi o questionário. Eu não sei se a minha resposta entrou lá no trabalho. Uhum. E eu fico no bar jogando sinuca até da hora da parede. Claro. Outras respostas. Enfim, pegaram essa pesquisa, que foi na faculdade, moldaram um jornal da região patronal, pegou essa pesquisa e moldaram. O chuvador fica Distorceu o negócio. Distorceu. Fica na biqueira lá, tirando poeira, se embriagando. Uhum. E depois vai pro navio trabalhar. Uhum. Cara, isso deu um burburinho. Uhum. Inclusive com os componentes que participaram da estreia desse livro. O Simão fez a edição, se não me engano, né? Do capítulo. Não, eu fui o... Tem o nome dado, a minha função não era essa. A minha função era explicar aos professores os termos dos trabalhadores, a linguagem. A linguagem coloquial. Eu que fiz esse trabalho. Então o material vinha para mim, só para mim botar no papel o que significava para o professor entender as gírias dos trabalhadores A portuários. linguagem coloquial, para quem, né? Para todo mundo saberem. E moldaram, e foram em cima desses trabalhadores. Simão foi um, Reinaldo Bilheteiro foi outro, o Cristiano Campos foi outro, Maurão. Mariano. Maurão, né? Isso. Não foi os que participaram, foram os que foram no lançamento do livro. No lançamento tinha a foto do de quem livro, participou. tiraram uma foto com as pesquisadoras e, olha lá, os traidores
da Não, mas estiva. nós tivemos ética porque a gente não foi, pegou o nome de quem fez as fichas, que não, o Alexandre tá falando agora que participou, e tornou pra categoria. Então a gente sabia, via trabalhador no meio do murmurinho, jogando pedra e xingando, e aí tu olhava pra cara do cara e só os teus olhos já falavam, mas tu preencheu aquilo que tá ali nos dados, houve Uma distorção. uma distorção, mas parte ali, de fato, é o que tu faz, porque tu tornou isso público, então a turma apanhou, mas respeitou aqueles que fizeram o documento. Não virou e falou pros demais, não, ó, pega ali o Barreto, que o Barreto que foi as fichas. Nesse ponto, nem a universidade fez e nem quem trabalhou nele. E os pesquisadores, só um minutinho, Barreto, eles foram bem categóricos, né? Foi naquela entidade de classe. Não pegaram o outro da capatazia ou do bloco, não. Foi só naquele da estiva. Só que a pesquisa... E a gente, nessa época, tinha um ponto de escalação presencial. O maior de todos era o P3. Então, vê se tu entende a colocação do jornal com a da pesquisadora, vai, um exemplo. Sim, sim. Tu entendeu? Ali é porque... Você comentou sobre a escala de trabalho de 6 por 1, 6 por 2. É 6 por 1, 6 por 1. A sua visão, você é contra ou a favor da mudança? Eu sou a favor da mudança. Sou a favor, acho que tem que trabalhar. Reduzir? Não, acho que as pessoas têm que trabalhar menos. É por causa da quantidade de folga. Nós aqui somos contra. Vocês Os portuários são contra, nós também somos contra. são a favor da escala 6 por 1. São a favor de trabalhar todo dia. Mas eu acho que tem que ter. É porque a gente é avulso, ganha. Eu acho que é diferente É o cara diferente. que é CLT. Sim. Entendeu? Eu acho que é diferente o cara que é CLT do Tem cara algum que é termo avulso. CLT pro avulso, o CLT pro vinculado? Tem algumas. Porque a gente também somos CLT, porém. Sim, temos todos os direitos, Sistema mas não avulso. tem uma obrigatoriedade de trabalho como tem de estar no Porque serviço que Pois tem é, eles eu acho co- que isso, por exemplo, faz com que a categoria esteja mais flexibilizada nesse sentido. Porque imagina o cara que trabalha no McDonald's. O cara não faz o horário dele ou o turno dele. O cara tem que estar ali 6 por 1. 6 dias na semana e folga 1. Quando é que o cara vai no médico? Quando é que o cara fica com os filhos dele? Quando é que o cara dá atenção para a esposa dele? Quando é que o cara vai resolver coisa em banco? Verdade. Quando? Um dia na semana? Trabalhar 6 dias, só descansar um, obrigatoriamente, né? Senão, se o cara faltar um, ele tá demitido. Tem milhares aí para substituir ele. Eu sou mais a favor do sistema avulso do que o sistema CLT. Porque o trabalhador avulso tem mais vontade de trabalhar. O CLT não. É produtivo, né? Mais O CLT ele produtividade. trabalha, daqui a pouco, hoje eu não vou pegar um atestado. É produtividade, né? Mas eu acho Eu vou viajar, vou pegar. Vou pra praia. Agora, será que vou pegar um atestado? O avulso não. Mas Ele eu dá- acho que o CLT, por exemplo, se o cara fizer isso 2 vezes, ele tá demitido. Ele ainda Ele no tá livrinho, ele vai pro demitido. livrinho e na primeira Porque, assim, dispensa... por exemplo, Se ele falando estiver precisando do trabalho mesmo, ele não vai fazer isso. Por exemplo, pensando no cara que é CLT em escola. Imagina se o cara falta duas aulas. Ele às vezes, se o cara fala um negócio, se a pessoa fala um negócio que não tá de acordo, já é demitido, imagina faltar. Então, assim, o cara que faz isso talvez seja a exceção, né? Mas aí tá diferente. O que acontece? No nosso trabalho, nós temos todo um sistema de normatizações e legislações próprias que nos dá direito à recusa de trabalho se a nossa saúde e segurança forem em risco, que nas outras profissões não tem. Então, você pega a NR29, a única NR onde trabalhador participou na formulação. Se você vai buscar outras profissões, não participou da formulação. Então, é um mundo diferente. Então, no final, aquela informação que vem, ao olhar de um grupo, dá aquele choque. A legislação, por exemplo, do cara que é, desculpa, do cara que trabalha no shopping, foi o meu caso durante algum tempo. Eu não participei dessa legislação, ninguém me consultou, entendeu? Mas tenha certeza que... E era 15 minutos de intervalo. Mas tenha certeza que o sindicato de classe... Entendeu? Deve ter negociado. Exatamente, mas essa é a questão, entendeu? Então, assim... Ali é livre mercado, é cada um por si, Deus por todos. Eu fui na lojinha aqui desse shopping embaixo, ele falou 5 para 6 horas eu tô baixando as portas. Não, mas uma coisa. Loja de shopping, Tem os regra. caras quem manda é os caras que têm dinheiro, muito dinheiro. Imagina, dono de loja de shopping, né? Assim, eu tinha 15 minutos para almoçar
E nesse caso aqui, acabou. hoje aqui, é o chinês, o capital é chinês. Mas assim, tem capital chinês, mas tem muito capital brasileiro de gente que tem dinheiro e de estrangeiro verdade. também. Então é uma variação grande, né? Então pode dizer que nós estamos aqui, ó, observando a sociedade civil, quando estamos falando sobre isso? Que nós pegamos do 6.1, 5.2, o trabalho avulso, Estamos. que é o que você fez no seu trabalho naquele período de 1905 A a 1930. 1930. Assim, é porque a gente chama. Por exemplo, sociólogo chama uma sociedade civil de uma coisa, historiador de outra. Mas assim, a sociedade civil, quando a gente pensa em sociedade civil hoje, a gente pensa em grupos organizados, por exemplo, no terceiro setor, né? ONGs e instituições e tal. É o que nós somos, a NTP é terceiro setor. É terceiro setor. Mas assim, existe uma concepção de sociedade civil que é a qual me vinculo, que a sociedade civil, na verdade, são grupos organizados não só do terceiro setor, mas são grupos organizados voluntariamente. Digamos assim, igrejas, emissoras de televisão, todo mundo que adere voluntariamente a uma organização faz parte da sociedade civil, né? Por que isso é diferente do outro olhar que eu falei antes? Sociedade civil é um conceito que ele tem o seu oposto, normalmente, né? Alguns autores trabalham a sociedade civil em oposição ao Estado. Nós somos sociedade civil, não somos o Estado, né? Tem essa concepção. A concepção que eu me filio, digamos assim, é que a sociedade civil influencia diretamente nos interesses do Estado, da administração pública. Então, assim, tanto os patrões, por exemplo, a Fundação Roberto Marinho, da Globo, ela é sociedade civil, porque ela influencia no Estado. Ela tem suas migalhas lá no Estado. Só que aí, no caso da Fundação Roberto Marinho, é uma fundação que quer manter o status quo, manter as coisas como estão, né? As igrejas, por exemplo, tem um programa político, tem, ainda que não diga, que tem, mas também os trabalhadores têm a sua parcela da sociedade civil. As esposas lá em Santos se organizando, se elas tivessem, por exemplo, uma associação de esposas organizadas, elas estão influenciando, entendeu? Assim, elas estão pressionando o poder público para que os trabalhadores sejam convocados. Então, assim, eu me filio a essa perspectiva de que a sociedade civil e o Estado, que a gente chama de Estado restrito, a administração pública, a legislação, elas não são separadas. Uma coisa anda junto da outra, ainda que tenha muita briga ali dentro, né? As coisas não são separadas, né? A gente vê todo dia na reunião de associação lá que cada um, outra pessoa lá tem um palmeirense, 2 corintianos e um santista. Pois é, e hoje, vocês estão com a vascaína aqui. Lá, tá vendo? Então você tem o lado certo, que somos co-irmão. Somos co-irmão. Não falar que nós estamos na casa do botafoguense, né? Podemos esquecer, né? Deixa eu só dar uma explicativa para quem não sabe, né? O primeiro setor é o Estado, o segundo setor é o comércio, né? E o terceiro setor são as empresas sem fins lucrativos, que são as ONGs, associações, sindicatos, igrejas, partido político, enfim. E aí joga. Voltando ao trabalho, eu fiquei encaixando, porque eu li o seu trabalho, fui ler a bibliografia e fui olhar outros trabalhos. E achei interessante o artigo da Érica, A Estiva se Diverte, Organização Recreativa dos Trabalhadores do Porto Carioca. O que é? Ela te deu o alicerce ou foi mais um apêndice no teu trabalho? A Érica Arantes é uma pesquisadora que se formou na UF também, é uma pessoa que eu, na verdade, conheci ela há pouco tempo, não a conhecia, só li as coisas que ela escrevia. Fiquei muito feliz de conhecê-la. É um alicerce, assim, a Érica, ela faz um trabalho que é muito interessante. Ela consegue mesclar, pelo que eu li, entendi, né? Como os trabalhadores estão no chão das docas ali, trabalhando, mas
organizados politicamente no sindicato, mas como eles também estão organizados no sentido das festividades. Então, assim, no Porto do Rio, especificamente, tem uma ligação muito forte dos portuários com os ranchos carnavalescos, na época chamava rancho, né? E com as escolas de samba, com os terreiros de candomblé, com as tendas de umbanda também. Então, assim, tinha uma organização comunitária muito forte, né? E a Érica foi a que deu o pontapé para pensar a estiva nesse sentido, porque a gente pensa assim, quando a gente vai estudar movimento operário, a gente pensa assim, existiam aqueles trabalhadores que se organizavam e pediam um aumento de salário, diminuição de jornada de trabalho, e pensava a ralé que só festejava e não estava organizada politicamente. Isso a historiografia pensava assim há muitos anos atrás, né? Hoje em dia a gente sabe que o mesmo trabalhador, que é o que é hoje, o mesmo trabalhador que está organizado politicamente, ele também festeja. O mesmo trabalhador que está organizado politicamente no sindicato, ele tem sua religião, ele está organizado no seu bairro, ele tem um time de futebol, ele se diverte em diversas... E assim, a Érica, ela dá um pontapé para isso, né? Como as pessoas estavam organizadas politicamente no sindicato e nas festividades. Então é um negócio que é um artigo muito bonito, assim. A tese dela também é muito interessante. E aí, tá vendo? Eu acho legal que, tu vê, eles se organizaram, criaram um local de recreação, né? Nas folgas ou quando tivesse ocioso, lógico. As empresas, eu fui da área metalúrgica, inclusive a Uzi Minas, ela fez esse centro de recreação dentro da própria empresa. A Cosipa, que era paulista, ela tinha organizado pelos trabalhadores fora, que era a Fenco. Fora. A Uzi Minas não, ela mantinha dentro da empresa. Teve um sinistro, algum acontecimento, ó, o Barreto tá lá no centro de recreação. Vai lá chamar ele. E quem fez isso foram os trabalhadores ou foi a empresa? A empresa. Entendi. Vamos falar de controle. A Cabo Cloro, que é uma empresa lá de Cubatão, ela tem um centro de recreação. O campo fica do lado, dentro dos terrenos da empresa, né? Ao lado da empresa. Mas eu acho que o que é legal, por exemplo, do trabalho da Érica, porque assim, a empresa... Imagina, tô trabalhando aqui, a gente trabalha aqui, eu tenho um centro de recreação. Não é que nem como se eu estivesse no bar em qualquer lugar. Lógico que não. Você vai se comportar ali de um jeito que uma que tu já vai se sentir observada. Exatamente. Olha lá, você vai Érica, com o pé no freio. A Érica ou a Camila tá bebendo demais. Olha lá. Exatamente. Sabe aquelas reuniões de fim de ano que a gente fala festa da firma? Festa da firma tem que pegar. Isso. Tem gente que só vai ali somente do RH. Pescar, só vai pra pescar. Então, ó, pra vocês que estão aí, vou deixar a dica. Na festa da firma, não se soltem. Pega leve. Porque é isso, né? Imagina, só que aí quando você organiza a tua própria festa, as tuas próprias regras, falando, isso aqui é importante pra gente, aí você fica mais solto, É a mesma né? coisa que você fazer uma festa na sua casa ou bancar uma na casa da tua sogra. Exatamente. Quando você começou a pesquisa, você teve apoio dos sindicatos? Os sindicatos abriu a porta também para você? Cara, assim, eu pesquisei no arquivo da Resistência, eu não fui a outros sindicatos. E assim, não tenho nem... Eu fico meio emocionada, assim, porque não tenho nem como mensurar a confiança que eles me deram, assim. Foi de uma confiança... Que o presidente hoje é o atual, hoje é o Bola. Bola. Mas assim, Fernando, Guilherme, Mirabel, que abriram para mim, e outros trabalhadores de lá de dentro, assim, Luiz... Que, eu tava lá no segundo andar, no arquivo, aquela sujeira do arquivo, aquela doideira. Aí o Luiz falava, hoje tem almoço especial pra você. Desce lá que se tu não comer agora, os caras vão comer e tu vai ficar sem comida. Show de bola, nós já almoçamos lá. É um negócio assim. Nós já almoçamos lá, né, Barreto? Quando eu chegava lá, eles não botavam refrigerante. Aí quando eu chegava lá, botava refrigerante. Eu falei, vocês estão gastando dinheiro. Aí eu comprava refrigerante. Nas outras vezes eu comecei a comprar. Show de bola, a humildade desse povo. Um Quem nos negócio apresentou, assim... que nos levou lá, foi o Cícero Matiasso, santista.
que daqui a pouco vai estar por aí. Tocou num assunto legal, né? A parte de pôr a mão na massa, né? Eu havia falado com você nos bastidores. Tem algum EPI próprio? Porque eu imagino que é poeira, fungo, bactéria. Vocês têm uns preparos para... Então, tem. O lance por exemplo, assim, é uma coisa que na história, infelizmente, a gente tem pouca... A gente fala Você não faz restauro, né? A gente hoje não faz restauro, a gente faz o que a gente chama de conservar, né? Conservação. A gente tá limpando primeiro e a gente tá conservando, mas a gente ainda não conseguiu verba para restaurar, né? Mas assim, a gente hoje tem todos os EPIs, a gente tem jaleco, luva, óculos, máscara dispersória para pó, poeira. A gente tem, por exemplo, tem uma água específica para fazer uma cola específica, mas isso tudo a gente teve conhecimento com a ajuda da galera da arquivologia, porque na história, infelizmente, a gente trata pouco dessa parte prática. Na faculdade de História, a gente trata pouco disso. E aí, quando eu comecei a pesquisar com eles, lá em 2017, eu fui batendo cabeça. Então, eu errei muito, né? Por exemplo, eu rasgar a folha? Não, isso aí nunca. Eu nunca sou fácil. Caramba! Isso aqui tá estragado, não, isso não pode fazer. A fazer. lata de Dom Pedro sem querer. Queimei. Não, assim, vou jogar por exemplo, isso aqui fora que não presta. Não levava máscara, muitas vezes. Aí aprendi. Bom, tem que levar máscara. Aí, às vezes ia... esqueci a luva. Não dá pra esquecer a luva. Então, você vai aprendendo. Fui aprendendo de maneira prática. Ninguém tinha me ensinado. Eu estava ali sozinha e ninguém tinha me ensinado na faculdade. Não tinha tido mesmo acesso a esse tipo de conhecimento. Eu tô tendo agora. Tô sendo formada nessa parte de arquivologia e tal, com a galera da arquivologia da UF, que é a nossa parceira lá. É um curso que tá fazendo ou não? Hoje eu não tô fazendo curso. É prática? Mas é prática, porque depois a gente vai falar um pouco disso, que como a gente tá preservando o arquivo, a gente chamou a galera da arquivologia para ajudar a gente e eles estão formando a gente, entendeu? Então, que legal. Já que você antecipou, você falou, eu na faculdade não fiz, mas chegou lá, vocês vão ver aí as fotos, aí quando ela chegou lá, o material que tava. Quando tu pegou o material, como é que foi? Porque até aquilo, né? Nos olhos você olhando, tá lindo, você encostou aquilo, só de você encostar ele já começa a se desmontar. Como que foi isso pra você? Até chegar a entender como tem que tratar com a turma da Ixi, até fugiu. Da arquivologia. Isso. Cara, então, essa é a grande questão. Você chegava lá, por exemplo, quando tava ali na Rua Santo Cristo, 95, eles tinham um segundo andar que era pro arquivo. Não é a música do Legião Urbana não, tá? Pelo amor. É a rua que tem no Rio de Janeiro. E aí, no segundo andar, o arquivo ficava lá horas e horas, e eles, me deixavam lá, me chamavam pra almoçar, como eu falei, assim. Só que você chegava, tem um cheiro, sim, assim, muito característico de papel guardado, muito velho. Eu tenho sinusite, eu saía lacrimejando, assim, a crise de sinusite. Mas não desistia, né? Não, mas é ossos do ofício, sim, não tem jeito. E aí você tirava, por exemplo, asinha de barata, você tirava e eles brincavam, cuidado aí que vai passar o rato na tua mão e tal, não sei o quê. Então, assim, a gente foi... Eu acho que eu e eles também, sabe? Eu acho que nesse processo também, eu acho que a galera do sindicato começou a ver que isso não dá pra não cuidar disso, sabe? A instituição, fez 120 anos esse ano, é uma instituição viva, sabe? Eu fico com muita raiva quando as pessoas fazem matéria do sindicato, parece que é uma coisa que morreu. Parece que o sindicato tá morto. Não, lá em 1905 eu falei, bicho, os caras estão trabalhando hoje, vai falar com os caras, pô. Vai trocar ideia com eles. Vai, ter um contato com os caras, mas as pessoas querem pegar só o documento, mas você tem que ter o trato. Você tem que falar com o cara que a instituição tá viva, entendeu? Assim, tá viva, tá lutando, tá trabalhando. Então, assim, foi um caminho longo, né? Esse ano faz 8 anos que eu tô pesquisando a resistência, assim, e foi um trabalho que eu fui aprendendo como cuidar. Então, aí, depois de um tempo, eles se mudaram, deixaram o arquivo num lugar que estava cheio de cupim e tal, fiquei desesperada. O
professor, meu supervisor hoje, mas o professor Paulo Terra, que é um professor de história da UF, que é um grande cara, que foi a única pessoa que me ouviu. Eu gritava aos quatro ventos, gente, isso aqui vai acabar, os papéis vão acabar, as fichas vão... Porque enchente, mudança, tudo vai digitalizar aquilo, né? Deteriorando. Essa história, né? E aí eu falei pra ele, cara, vamos, pelo amor de Deus, assim, pedir ajuda. E ele me ajudou. E assim, aí eu encaixotei junto com 2 meninos 43 caixas de documento, né? A gente pegou na força, ali na minha pouca força, carregando caixa ali. E a gente conseguiu levar para a UF com a parceria do sindicato, com a autorização, obviamente, do sindicato, com a bênção do sindicato. Show de bola. A gente levou para a universidade para começar a limpeza, porque a limpeza que é demorada. Aí depois é o processo de digitalizar, né? No grupo foi você que colocou? Não tô no grupo. Isso aqui fui eu que fiz, é da minha tese. Ah, foi você que fez. Isso. Aí colocaram lá no grupo lá. Tu viu lá no grupo? Ficou legal. Não, Ficou não, legal a não vi. beça. Qual grupo? Eu não tô também. Não, é do sindicato. É um resuminho de uma parte da tese que um dos laboratórios de pesquisa que eu tô... Vocês logo, uns segundinhos, vocês já estão lá vendo na tela esse resumo. Continua explicando enquanto aparece. Que enfim, é um resumo de uma parte da tese que eu fiz para um laboratório de pesquisa que eu faço parte. Aí fala até do jornal. Isso. Do jornal. Aí fala do 13 de... Do 13 de maio, 13 né? 13 de maio. Isso. É que uma das entrevistas de um trabalhador... Acho que tá na sua página, né? Isso, a minha página. 13 de maio é uma data significativa. A razão, isso. É porque tem uma frase... Pô, tá lá no grupo lá do... Pô, que legal. Postaram. Legal. Pô, fico feliz. Resistência, amor sem fim. Esse trabalho pode ser... Deixa eu só falar. Eu fiquei olhando ela falar aqui. Eu viajei só no teu semblante. O Simão, ele recebeu uma documentação também do seu Martins. Esse cara ficou uma semana separando data por data, dia por dia. Ocupou as mesas todinhas. Ocupou os arquivos, a mesa. Ele ganhou do seu... Até... Bom, enfim, eu te vi ali naquela sala, quando te liberaram, ó, pode pesquisar, pode... Como o Simão, lá, eu falei, caramba, Simão, sabe, viajando, tipo, querendo encontrar um elo perdido, montando um tesouro. Quebra-cabeça, isso. Eu achei o Lerites da Amor McDowell, é como um operador da Grieger, quer dizer, que tem histórias interessantes. Eu sei que eu tô tentando montar devolutivas com esse material que eu recebi. Mas no seu trabalho do Rio, como tá sendo a devolutiva e o que você entende como um pesquisador tem que dar devolutiva? Ou é para a sociedade ou é para o grupo que ele está pesquisando? Eu acho que assim, a gente precisa entender que a universidade pública ela tem que ter um compromisso com a sociedade. Ela tem que ter um compromisso com a sociedade, assim. Então, a universidade pública já devolve muito ao Brasil, né? Devolve muito ao Brasil, mas eu tenho um interesse específico em devolver aquele grupo que me confiou essa abertura. Então, assim, eu não posso chegar, que é uma coisa que acontecia muito, né? Não posso chegar aqui pro Barreto e falar, Barreto, ó, me dá os documentos da tua família, porque isso é história, e eu vou levar para minha casa e não vou devolver mais para ele. Isso não existe. Isso não existe. Só que isso acontecia muito. Por quê? As pessoas já tinham falecido, porque as pessoas tinham deixado de lado. E eu acredito, e eu acho que as pessoas que estão comigo, lá na UF, o professor Paulo Terra, a professora Clarissa Schmidt, o Lucas, a Manu, a Isabel, o Pedro e a Michele, a gente acredita que a gente precisa devolver não só a tese, por exemplo, né? Porque a tese é muito importante. É uma devolutiva. A escrita é uma devolutiva. Mas assim, eu não sou ingênua de achar que todos os trabalhadores do sindicato vão ler 330 páginas. Entendeu? Porque isso é um interesse que é para a história. Mas eu sei que
né, assim, não sou ingênuo. Então, assim, quando a gente fechou essa parceria com o sindicato, a gente perguntou para eles, o que vocês querem desse projeto que a gente faça com esses documentos? E aí eles demandaram pra gente, ele falou, a gente queria fazer um filme da história do sindicato, a gente queria fazer um podcast. E a gente ainda não conseguiu fazer o podcast, mas a gente tá no... Tá Olha vendo? a NTP entrando na história. Olha aí, Bola, Guilherme, Fernando, estamos na área. Total. Assim, eu acho que é a parada. A gente agora tá no processo de limpeza dos documentos. Depois a gente vai digitalizar, mas paralelamente, a gente tá começando a produzir um filme sobre a história do sindicato, um documentário, um curta-metragem. 20 minutos. Acho que a gente está pensando, ainda está longe, mas em torno de 40 minutos, né? E Isso requer custo. Limpeza. Exatamente. Hoje até um carro para tu limpar se paga. Exatamente. Hoje um curta-metragem não é fácil. Não é fácil. Você falou que você levou o material para a universidade. A gente levou. Tem um custo. Como tu conseguiu isso e como está sendo feito? Então, teve apoio do governo? Então, aí eu vou só finalizar que a gente estava pensando no filme, nas entrevistas, pelo menos 12 a 13 trabalhadores mais velhos, né, e tal, sendo entrevistados, e a gente está no processo de pensar, achar um lugar para uma exposição desses documentos. A gente teve, assim, a gente ficou, eu e Paulo, 2024, perdão, todo, buscando dinheiro, editais, a gente submeteu projetos a tudo quanto é lugar. Aí a gente conseguiu, primeiro, um financiamento alemão de uma instituição chamada Gerda Henkel, que deu, assim, eles têm um programa de recuperação de arquivos, e aí tem um programa que é emergencial, digamos assim, e um programa que é mais a longo prazo. A gente estava precisando emergencialmente, conseguimos dinheiro para 10 meses. E aí, agora, a gente conseguiu, na história, junto com... Aí é o projeto da Resistência, o projeto do Centro de Memória Trans-Niterói, a gente conseguiu um financiamento do FINEP, que é Fundo de Inovação e Pesquisa do Governo Federal, né? E aí, nesse processo, estamos trabalhando e tentando coisas. E a gente assim, né? Troca a roda do carro com o carro andando e vamos trabalhando. É isso mesmo, não tem jeito. Vamos trabalhando. É lógico que, então me puxando a orelha aqui, quando a gente fala de custo, gente, a gente não vai falar valores, né? A gente sabe que tem um custo, ela entrou com processos estaduais, municipais, para faculdade, para pedir esse custo. E a gente não vai falar valores aqui, né? Tudo tem um início. Sempre tem alguém que foi a pioneira. Eu posso dizer que a Olívia Maria Rodrigues Galvão é a pioneira na pesquisa da resistência? Olha, assim, da resistência em específico, a Olívia, ela foi a primeira que concluiu um trabalho específico sobre a resistência. Mas sobre a região portuária do Rio de Janeiro, tem um trabalho anterior, que é de 83 ou 84, se eu não me engano, que é da Marli Albuquerque Brito. Se eu não me engano, é a ordem do nome dela. Se eu estiver errada, eu peço para corrigir depois. Mas é um trabalho muito legal, que é pioneiro e que deu as bases para a gente pensar como os trabalhadores portuários do Rio de Janeiro se diferenciavam, por exemplo, dos trabalhadores de São Paulo. Quais eram as ações e tal, em São Paulo e no Rio. E aí ela fala também da resistência, fala entre outras coisas, da estiva também, mas fala da resistência. Aí, especificamente, sobre a resistência, vem a Olívia Rodrigues Galvão, a professora Maria Cecília Velasco, tem uma companheira de doutorado que fez doutorado comigo, que é a Lívia Berdu,
que a Lívia escreveu a dissertação de mestrado dela também sobre a resistência, e o meu trabalho. Então, mulheres, engraçado, Tem né? a Alessandra também, né? A Alessandra, é isso, e tem a Alessandra. A Alessandra não estudou a resistência especificamente, mas ela estudou uma das lideranças mais famosas da resistência, que é o Mano Eloy, que além de presidente do sindicato da resistência, foi um dos fundadores do Império Serrano, foi pai de santo, foi jongueiro, foi sambista. Então, ela estudou a trajetória de vida do Mano Eloy, relacionou com a resistência, mas era da trajetória do Eloy. Mais um portuário introduzindo no samba. Não, mas é uma coisa interessante. Se você vai em Portugal, nos eventos folclóricos, no Fado Vadio, você vai. Tem lá o trabalhador portuário. Se você for em Belém, nas festas, tá os trabalhadores portuários. Então é muito interessante isso, que nos Estados Unidos, na França, na Espanha, Verdade. no mundo todo. Na banda de bairro. Sim, você tem um trabalhador portuário no Chile. É mesmo. Na parte sul do Chile, é muito interessante o trabalho que os estivadores fazem participando da cultura, porque são índios, né? Então eles têm uma cultura um pouco diferente, então é muito interessante. E tu vê, aí tu fala assim, vai lá, isso eu já vi em algum lugar, não, é igual... Quer dizer, muda, mas o aspecto é o mesmo. O trabalhador portuário ele é muito ligado à cultura. Porque eu acho que tem uma coisa da comunidade portuária ali, verdade. né? Assim, uma comunidade portuária E deixamos muito diversa, um tema né? aí para quem são pesquisadores, quiserem. Ó, tem Santos, tem estivador introduzindo no carnaval. Tem aqui no Rio. Tem na Bahia, que eu fiquei sabendo. Em Salvador. Salvador. O grupo Filhos de Gandhi foi criado por estivadores. Aí. Tema legal para quem é lá. pesquisador É aí. muito legal, muito legal. Simão, deixa eu fazer uma pergunta. E tu também tem um estudo sobre isso, que tu quer fazer um livro, né? Sim, eu tô Sobre querendo fazer Sobre a resistência, né? O sindicato da resistência. Não, resistência não. Sobre Não? resistência não. Tô escrevendo um livro sobre o bloco, tá? Bloco, desculpa. O ano que vem será entregue. Esse final, até novembro é pra nós ir lá na editora, né? Vende Pra teu já peixe, vende teu acertar, peixe. sem problema. fala aí, Não. Relaxa, tem que agradecer. Tá? E tamo na garra, foi no peito, sem patrocínio. E a no Camila peito. também. Camila, tu Sendo falou que feito. submeteu esse projeto em vários... como que eu faço se eu quiser pesquisar, entrar? Como que eu inicio minha pesquisa lá? Na universidade, É. eu acho que, assim, um processo se você quer seguir a carreira acadêmica, né? Se você quer seguir a carreira acadêmica, por exemplo, é um processo meio chato, mas é o processo mestrado, doutorado e tal. E aí agora, como eu estou nesse processo de pós-doutorado nada mais é do que o pesquisador precarizado que ainda não entrou para ser professor da universidade. Então, assim, é o que tem todo um título, assim, né? Mas é basicamente isso, é o cara que é pesquisador, Precarizado foi legal. mas não tem, por exemplo, direito trabalhista, Sim. não porque- tem nada. Sim. Só a partir do Não ano tem passado. férias, não É tem contratado, nada. é contratado. Só a partir do ano passado, se eu não me engano, é que eu poderia receber verba para pesquisa tendo um emprego, senão não Exatamente. poderia. Até pouco tempo atrás, você tinha que se dedicar à pesquisa, por exemplo, a bolsa de doutorado era R$ 2.200. No Rio de Janeiro, quem vive com R$ 2.200? Só condução para Então, cima e assim, para baixo. ou como o Simão falou antes, ou você tem quem te ampare ali, os filhos da burguesia ali, ou você tem que ter 30 outros trabalhos para fazer a vida acadêmica. Posso dar uma dica? Uma dica não é. Arruma uma parceria que o cara tenha dinheiro. Pois Assim, estamos buscando. Eu fazia isso na faculdade. Eu fazia a parte de meter a mão e a outra pessoa financiava. E ele é meu parceiro no projeto. Fazer o quê? Dá o nome. Não, agora, por exemplo, quem está financiando é o governo federal. A gente conseguiu a entrada. Mas assim, por exemplo, sobre os projetos, é muito difícil isso, porque a gente tem que ter uma instituição que legitime esses projetos, né? Porque a gente fala da universidade, por que a universidade é importante para além da coisa da devolutiva pública? Porque se eu falo uma coisa aqui, pode vir um colega meu que estudou isso e falar, olha, isso que você está falando está errado. Ou isso que você está falando, a minha visão é diferente. Isso que você está falando é outra coisa. E aí, são meus pares, né?
os meus pares ali, a gente vai, não tem uma doutrina, não tem uns 10, não tem um mandamento ali, o que você tem que fazer, o que você não tem que fazer. A ciência avança no debate. Então, assim, na discussão. Então, na discussão entre pares e com a sociedade civil, com o mundo fora da universidade. Então, a gente avança nisso, né? Então, essa legitimação da universidade é importante porque são pessoas que passaram pelo mesmo processo e que estão conversando sobre o mesmo assunto. Então, eu tenho 4, 5 companheiras que estudaram esse assunto. Eu gosto muito de fazer na associação. Eles não percebem. Só um minuto. Eu tenho que... Só um minuto. Eles não percebem, mas eu gosto de fazer uma reunião chamada na ferramenta de administração Brainstorm. Sabe, fica todo mundo reunindo, falando besteira. O que a gente vai fazer? Sei o que. Ali sai grandes ideias. E o Ferreirinha é o campeão lá, né, cara? Da ideia besta, boba, que vira... Ele não tá aqui presente, ele ficou em Santos, mas eu adoro esse tipo de reunião. E eu, Simão, Fátima Queiroz, Mauro, Acácio, Reinaldo Nascimento, Reinaldo Bilheteiro, fizemos um trabalho a várias mãos. Luiz Fabiano também participou desse trabalho. Várias mãos que a gente submeteu na Fundacentro. Que é muito importante para o Ministério do Trabalho, Saúde. Que vem sendo delepidado pelo sistema que não quer. E quem quiser entrar nos anais lá, é um trabalho sobre enxofre, falamos até de óbitos de companheiros nesse trabalho. E eu escrevi ele lá na minha faculdade, lá no início, e a gente replicou a várias mãos, que ficou melhor do que quando nasceu, com isso, com ideias diferentes, de pessoas coletivas, com outros olhares, que nem o Simão na época ainda é monotécnico. Ele trabalhava lá embaixo com uma pessoa que foi a óbito, e ele pôde dar a visão dele nesse trabalho. Quem quiser tá lá nos anais da Fundacentro. Quem quiser, infelizmente, meu horário tá explodindo. E... Barreto, suas considerações finais. Quero agradecer a todos aí que acompanharam, nosso público aí, professora Camila, que deu uma aula aí. É isso aí, podcast da NTP, isso não fica só na bolha. Na bolha dos portuários. Sai fora da bolha. Alexandre, suas considerações finais? Eu não vou considerar finalmente, não. Eu vou fazer mais uma pergunta. Eu vou quebrar o protocolo. Isso é rapidinho. Você estudou isso tudo com relação ao PL 733. Não sei se você está a par. Dê sua opinião para nós. A gente estava conversando disso um pouquinho antes, né? Assim, vou falar rapidinho. Eu acho que é muito perigoso quando a gente tira da mão do trabalhador o processo de controle não só de contratação, mas de trabalho. Então, assim, eu sou sempre a favor de que o trabalhador continue liderando e organizando a sua própria categoria. Será que chegou naquela parte que você falou que o branco queria tomar o trabalho do preto na marra? É isso. Também explica, o branco português. O branco português, Mas é isso, né? Então, as empresas vêm e não dão garantia ao trabalhador nenhum. O cara que está fazendo trabalho, no caso daqui, não sei qual é a fundação de vocês lá, né? Mas assim, o ano de fundação. Mas o cara que está trabalhando desde 1903, 1905, que tem a sua história, é a 4ª geração familiar, e o cara quer... No mínimo, né? No mínimo. E aí o cara quer falar, você é descartável. Então, assim, eu sou a favor do trabalhador ter sua capacidade organizativa, que o trabalhador tenha contratação, porque senão isso escapa. É a conquista histórica do sindicato que eu pesquiso, que isso vai escapar, né? Então, essa PL vem para dar nas pernas do trabalhador e a gente espera que, se meu trabalho puder ajudar a barrar isso, estamos aí à disposição. Agora eu vou considerar finalmente. Obrigado pela sua presença. Costumo dizer, eles me acompanham sempre. Quando eu sento aqui, eu aprendo cada dia mais. E hoje eu aprendi muito com você. Estavam puxando minha orelha que professor é só aquele que trabalha com ensino. Não. Ela é professora sim. Ela tem o ensino dentro dela. Obrigado. Camila Paziolotto. Pisolotto. Eu sempre erro o nome. Suas considerações finais. Cara, eu queria agradecer muito todo mundo, assim, aqui, Simão, primeiro, a galera que tá aqui, Barreto, Alexandre, agradecer a resistência, assim, que sem eles a minha pesquisa não existiria. Queria agradecer
os professores da UF também, a galera que está com a gente na UF, e agradecer a categoria como um todo dos portuários, assim, de sempre que eu encontro a galera portuária que eu falo que eu estudo, as pessoas me abraçam e tem uma confiança, uma parceria muito grande. E eu agradeço muito isso. Não é a qualquer lugar que a gente sente isso. Eu fico muito feliz de, mesmo não sendo parente de trabalhador portuário, ser abraçada. Eu Obrigada. acho que todo sindicato tinha que ter essa contrapartida do Sindicato da Resistência. Eu agradeço a todos. Deixo aqui um entendimento. É uma profissão que tinha a maioria de afrodescendentes ou negros e que tinha também cabo-verdianos, portugueses e italianos ali trabalhando. Tá? E outra coisa, uma categoria que tem o entendimento que greve não é só uma briga ou uma luta por algum direito. Greve é o exercício da força moral e da força material. E eu termino o programa com uma frase que tá lá para quem quiser ler. Para aqueles que não se curvam ao que lhe for imposto e que no tempo não perderam a esperança de mudança. Muito obrigado e até o programa.